Meus irmãos, minhas irmãs queridas, queremos abraçá-los, dizer da alegria de estarmos aqui. É a primeira vez que nós estamos aqui, já tivemos convite de outras oportunidades e estávamos com algumas demandas, não podemos vir. Hoje, felizmente, estamos aqui para abraçá-los, para receber os abraços. É tão bom quando a gente se encontra com almas queridas e pode confraternizar em torno desse banquete que é a doutrina espírita. Muito obrigado, Guilherme, pelo carinho das palavras, né? E realmente no nosso movimento espírita nós constituímos uma grande família, que vamos nos apoiando, nos afagando, às vezes nos puxamos as orelhas uns dos outros, em momentos em que precisamos, né, desses alertas, e isso é fonte de felicidade, de alegria. Nós hoje vamos falar desta obra que se intitula Os Espíritos Contaram. Desde os idos lá do início do ano de 1977, nós tivemos o primeiro contato com a doutrina espírita, porque vínhamos das fileiras da religião católica, onde se deu a minha formação religiosa, sempre durante o tempo em que militei no catolicismo. Eu fiz, não de rótulo, mas verdadeiramente bebendo os princípios de uma religião muito nobre, tá? E que em um dado momento deixou de atender às minhas expectativas, porque cada espírito tem as suas demandas e as suas necessidades, e eu passei a ter aqueles impulsos, aquelas necessidades que uma faculdade mediúnica requer de adestramento, de desenvolvimento, e encontrei o Espiritismo, que foi uma riqueza, um tesouro encontrado ao longo da minha caminhada. E desde lá, a relação com os espíritos passou a ser uma realidade da nossa vida. Os tempos, os anos correram e nunca publicamos, nunca tivemos o convite ou a autorização do mundo espiritual para divulgarmos qualquer mensagem. Psicografávamos, também temos a mediunidade da psicofonia, aquela que Allan Kardec trata como mediunidade falante em O Livro dos Médiuns, e a psicografia, a mediunidade da escrita. Mas nunca havíamos publicado nenhuma obra. Isso, para nós, não fazia parte do planejamento da nossa faculdade. Tínhamos expectativa em relação a isto. Até que, em 2017, vocês podem contar de 77 a 2017, quanto tempo se passou, não é? O doutor Oscar Pitã, o espírito Oscar José Pitã, começou a ditar uma obra sobre Sepete Araju, sobre o espírito Sepete Araju. E aí, então, veio o convite, a autorização para submetermos aquela obra Sepé, o Guerreiro da Paz, que vocês podem conhecer e que está exposta ali no posto de livros desta casa, e que já foi, inclusive, tema de um docudrama, um documentário dramatizado que está disponível no YouTube, que foi exibido nas salas de cinema
do nosso estado e até em outros lugares do Brasil. Então, publicamos, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul publicou a obra CP, o Guerreiro da Paz, em 2017. E a partir daí, a equipe de espíritos que trabalham na falange de Cepé de Araju começaram a se organizar para que nós colocássemos em uma outra obra algumas crônicas que foram sendo ditadas, outras que nós havíamos psicografado no passado e que guardávamos, e algumas narrativas de fatos ocorridos nas reuniões mediúnicas e que eles avivavam a nossa memória espiritual para que nós pudéssemos descrever. Primeiro, estas narrativas, esses contos, começaram a ser publicados em uma coluna no site da nossa federativa. Até hoje, nós publicamos semanalmente alguma narrativa espiritual, algum trabalho ditado pelos espíritos na coluna Os Espíritos Contaram. Se vocês entrarem no site da nossa federativa, vocês verão todas as colunas lá. Os Espíritos Contaram, Vozes do Movimento Espírita, há uma coluna que é escrita pelo nosso querido Sérgio Lopes, e outra sobre inclusão e acessibilidade, e Os Espíritos Contaram está lá. Esses dias eu estava pensando quantos anos tem essa coluna no site e não consegui chegar a uma conclusão, porque também não me detive muito profundamente, mas ela já tem alguns anos. Tá? E daí desta coluna, então, foram retirados os textos que estão nesta obra Os Espíritos Contaram. Ali vocês vão ver ao lado uma parte da capa, das ilustrações internas deste livro. Aquele ali é um ranchinho de sapé, muito conhecido no nosso estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque na segunda parte desta obra, Os Espíritos Contaram, tem uma novela, literariamente falando, é um romance mais curto. Aqueles literatos que vão me ouvir, com certeza vão dizer que horror essa denominação, porque novela e romance são diferentes, né? Mas só para a gente ter uma ideia, é uma história, né, mais condensada sobre um personagem. E o personagem desta novela é Ciatonha. Ciatonha é uma benzedeira de fundo de campo e ela narra ali a sua história. O narrador traz a história desse personagem, passando por algumas vidas anteriores dela até a sua desencarnação. Ciatonha é um espírito da falange de Cepé, que trabalha muito com os invisíveis, com aqueles que moram nas ruas, com as comunidades mais sofridas. Ela é muito doce, enérgica ao mesmo tempo. Eu a vejo assim como uma avó. Ela é baixinha, tem uma fisionomia parecida com os nossos indígenas, uma tez parda e silenciosa. Raras vezes a gente a vê falar alguma coisa, mas sempre muito ativa. E é claro que ela trabalha muito com essas comunidades, mas também se faz presente em qualquer lugar onde o nosso venerando Cepé de Araju entende necessária a presença de um espírito
deste jaez, né? Desta autoridade moral. Então, a segunda parte do livro é Se Atonha, é uma novela gostosa da gente ler. Inclusive, desta novela, tem um dos capítulos da novela que é um poema. Aquela parte da história, o espírito ditou em poesia. E um companheiro nosso, que hoje já está na espiritualidade, Vladimir Escobar, ele fez uma declamação desse poema com um costado de violão, como a gente costuma ver as nossas declamações aqui no Rio Grande do Sul. E se vocês lançarem no YouTube a pesquisa Poema para Se Atonha, vocês vão encontrar lá a declamação do nosso querido Vladimir Escobar, desta parte desta novela. Aqui ao lado nós temos, para aqueles que conhecem, já identificaram, e quem não conhece, é a entrada da livraria da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ali na Travessa Azevedo 88, no bairro Floresta, já remodelada depois da enchente de maio de 2024. Tá? E que a gente está dizendo isso para reforçar que todas as obras que nós, escritores espíritas, autores da FERGS, o nosso trabalho é voluntário. O nosso trabalho de divulgar, de escrever as obras e entregar integralmente os direitos autorais para o movimento espírita. Significa que cada livro adquirido, vocês estarão deixando recursos nesta casa, no movimento espírita do Rio Grande do Sul, para que as casas continuem espalhando luz, consolando corações, orientando vidas. Alguns dos contos que vocês vão ler nesse livro. Eu vou dar um spoiler bem pouquinho, né, Guilherme, que é para deixar a curiosidade assim. Esse livro tem narrativas sobre Francisco Spinelli. Francisco Spinelli foi presidente da nossa federativa na década de 50. Foi um espírito que, encarnado, colaborou muito com o Brasil inteiro na organização das nossas fileiras do movimento espírita. Ele nasceu na Itália, ainda menino, veio com a mãe para o Brasil. Aqui se radicou nos altos da Serra, Bom Jesus, Vacaria, e dali, em uma década, ele fez pelo movimento espírita o que muitos de nós não conseguiríamos fazer, talvez, quiçá em 2 vidas. Então, aí tem narrativas muito lindas, que os espíritos contaram de como foi a infância de Spinelli, como foi a sua vinda para o Brasil, e alguns outros fatos, como um diálogo entre ele e outro que também presidiu a nossa federativa, chamado Roberto Pedro Michelena, lá nos idos do século XX, quando estavam preparando essa festa do livro, que é conhecida mundialmente hoje, que é a Feira do Livro de Porto Alegre. Então, aquela conversa de Spinelli e Michelena falando sobre quanto seria bom termos uma Feira do Livro às margens do Guaíba. Naquela época, o Guaíba ainda avançava, né, bem mais na direção ali da Rua da Praia, por isso que tinha esse nome, e eles sentavam ali e conversavam. Como seria bom termos uma Feira do Livro. E a feira saiu, ele não viu a primeira edição, porque desencarnou antes, mas a ideia ficou, e a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul é uma das poucas
Casas do Livro, que participou desde a primeira e todas as feiras. Nós não falhamos nenhuma feira. Tanto que a Fergs ganhou por 2 vezes uma comenda da Feira do Livro, que se chama a Comenda do Jacarandá, né? Porque é uma das editoras que está sempre presente. Então, esse livro vai ter essas narrativas sobre Spinelli, né? Tem um conto muito bonito, e este conto foi psicografado em 1989. Quando nós estávamos organizando esta obra, o irmão Saulo, que é o espírito que o ditou e que coordena esta publicação, ele nos lembrou: busque o Moedinha e coloque o Moedinha aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, tantos anos depois, onde que eu vou encontrar esse escrito? Eu lembrava da história do Moedinha, mas eu não tinha ideia. A gente que lê, que guarda material para achar alguma coisa que não esteja catalogado, é algo bem difícil. Mas eu fiquei pensando, bom, se o irmão Saulo diz que é para colocar, ele vai me ajudar a achar. E comecei a olhar as pastas onde eu tinha papéis, documentos, escritos, guardados, localizei. Estava lá a história do Moedinha, um menino que, numa noite de Natal, bate as portas porque ele havia subtraído alguma coisa no comércio e os seguranças do comércio estavam atrás dele. E ele batia as portas à noite pedindo abrigo. E as pessoas entregavam comida, mas não deixavam ele entrar, porque não queriam se incomodar com seguranças do comércio. Aí vocês vão ler o livro e vão ver qual foi o resultado dessa história do Moedinha, né? E o quanto ele impactou em algumas vidas. Então, mostra-nos muito a questão da assistência e promoção social que o Espiritismo faz, que nos ensina não somente a dar, mas, sobretudo, a acolher as pessoas e promovê-las, para que elas tenham a oportunidade de galgarem um patamar diferente na sua vida. Então, essa história fala muito disso. E nós estamos no Setembro Amarelo, onde nós fazemos muito a campanha em defesa da vida. E nesse livro tem um conto que nós intitulamos Meu Amigo Toninho. Também foi uma memória reavivada pelos espíritos quando nós estávamos juntando material para esta obra. Porque o Toninho foi um evangelizando, nós trabalhamos muitos anos como evangelizadora de juventude e depois evangelizadora da infância. E o Toninho foi um evangelizando desencarnado que eu tive. Você pode? Pode. Certo dia, nós estávamos no grupo de jovens que evangelizávamos. E, através da mediunidade, eu vi 2 espíritos, 2 benfeitores amigos que nós já conhecíamos, que já tinham identidade conosco através da mediunidade, chegando e trazendo um jovem. Devia ter ali entre 14 ou 15 anos. Enquanto trabalhávamos com os meninos ali, com as meninas do grupo, nós fomos ouvindo mentalmente a explicação que eles nos traziam. Olha, este aqui é um jovem suicida que vem assistir os encontros. Em um primeiro momento, nós levamos um
um impacto assim, nos assustamos. Como um jovem suicida no grupo, como é que vai ser isso? E os espíritos nos tranquilizaram. Este jovem precisa muito ouvir os princípios, os ensinamentos da doutrina espírita e, sobretudo, conviver com jovens saudáveis mentalmente. Não se preocupe, ele vai ser mais um evangelizante. E assim o Toninho frequentou muitos encontros. Nunca os demais jovens perceberam aquela presença. A relação era conosco, evangelizadora, e os espíritos. E ele, por alguns anos, ele participou do grupo. Nunca mais viu o Toninho. O último dia que ele veio, os benfeitores amigos agradeceram a acolhida e ele se foi. Passaram-se muitos anos e o Guilherme vai lembrar da retomada das nossas congergues, tá? As nossas congergues, que são os grandes eventos de jovens do Rio Grande do Sul. E foi em Tramandaí. E nós estávamos lá no local onde íamos realizar a congergues, estávamos passando, olhando os espaços. À época, eu estava dirigindo o departamento doutrinário da nossa federação. E quando adentra o salão, onde começaria no outro dia o evento, recebi um abraço, logo de chegada. Era o Toninho. E o Toninho vinha me dizer, Tia B, ele me chamava assim, Tia B, eu vou trazer um grupo de jovens para esse evento. Também são jovens que, como eu, puseram fim à sua vida. E depois disso, eu então estarei pronto para voltar à Terra, para reencarnar. No livro tem mais detalhes. Quem era o Toninho, as causas do suicídio, né? Mas a gente colocou este conto ali no livro exatamente para que os evangelizadores compreendam que nós evangelizamos os jovens nos dois planos da vida. Não são apenas aqueles que estão no mundo físico, mas também aqueles que estão no mundo espiritual. Muitas vezes vêm e participam das nossas reuniões. Às vezes a gente diz assim, mas tem só um jovem, tem só 2 jovens no encontro. Não, tem muito mais. O caso do Toninho é um. Mas a gente já, na época que evangelizava, muitas vezes percebíamos os grupos que os espíritos benfeitores traziam para participar daqueles momentos de esclarecimento, de confraternização, de diversão saudável, de produção de arte, porque os jovens gostam muito de fazer música, pintura. Então, muito interessante. Meu amigo Toninho é um dos contos que eu mais gosto desta obra. E para dizer para vocês que este livro, ele iniciou um projeto da espiritualidade. Porque toda a obra espírita, ela faz parte de um programa. É claro que não vou comparar minha produção com a produção do Chico Xavier, porque não tem nem de longe, né? Mas todos os livros do Chico faziam parte de um programa organizado por Emmanuel. Tanto que se vocês pegarem os livros de André Luiz, vocês verão que todos os prefácios da obra de André Luiz são feitos e assinados por Emmanuel. Por quê? Porque aquele programa
das obras A Vida no Mundo Espiritual é um programa de Emmanuel para a mediunidade, o instrumento que era Chico Xavier. Então, o nosso instrumento, muito simples, muito frágil, ele também se presta a um programa pequenino. E este livro, Os Espíritos Contaram, depois nós percebemos, ele encaixa exatamente no programa iniciado com Cepé, o Guerreiro da Paz. A partir desta obra, Os Espíritos Contaram, nós começamos a conhecer a falange de Cepé. Porque os contos, Se a Tonha, a novela, depois deste livro, Os Espíritos Contaram, durante a pandemia, publicamos este aí, que está esgotado, Histórias da Pandemia. O que eram histórias da pandemia? Era aquele momento, durante a pandemia nós estávamos reclusos, as reuniões mediúnicas, muitas delas tivemos que suspender, porque muitas pessoas idosas, pessoas com comorbidades, e havia, né, uma determinação legal. Como os espíritas são cidadãos, nós precisamos atender às leis. Então, nós fazíamos todas as manhãs, aí por volta das 6 da manhã, acordava, fazia o evangelho, as preces, e pressentíamos, víamos a aproximação daqueles espíritos que trabalhavam conosco e que são da falange de Cepé. Carlos Barbosa, Honório Costa Rica e outros espíritos, Diná Rocha, Se a Tonha, Mendes Ribeiro, que são espíritos que trabalham na falange de Cepé. E eles vinham e nos narravam atendimentos feitos naquele período, nos hospitais, atendimentos feitos às equipes de saúde que normalmente naquele momento estavam trocando o turno, alguns dormindo e outros entrando no trabalho. E aquela grande falange de Cepé fazendo atendimentos. E outros fatos muito tocantes, como esse conto, A Flor de Cada Manhã, que mostra a amizade de uma senhora idosa e um morador de rua, que ela cuidava com muito carinho e que vinha conversar com ela todos os dias no portão. Antes da pandemia, ela ia até a ponte onde ele dormia e deixava o cafezinho da manhã ali. Quando veio a pandemia, ela passou a ficar reclusa, ela deixava pendurado na alça do portão. Ele vinha, conversava com ela, chamava ela de madrinha e dizia para ela que ele vinha de manhã porque ele era alcoólatra. E ele dizia assim: madrinha, eu venho antes de beber porque depois eu não presto mais. Era assim que ele dizia. E ela conversava com ele, dizia que ele era tão jovem, que ele fazia, né, aquela abordagem. E ele deixava um galinho de uma flor de bougainvillia no portão. Até que um dia ele não apareceu mais. E aí tem uma história bonita de como é que se dá o final desse momento. Esse eu vou contar para vocês, que o livro está esgotado, né? É claro. Então, ela começa a sentir falta dele, pede aos vizinhos que levem o café até a ponte, deixem ali. E os vizinhos começam a dizer para ela que o café fica ali, que ninguém foi. Tá? Até que um dia ela se sente fraca, assim,
E uma pessoa que morava sozinha, ela deixa os documentos, deixa tudo arrumadinho na mesinha de cabeceira, né? Porque se acontecesse alguma coisa, os vizinhos veriam que ela não abriria a janela, não veriam o movimento, iriam lá. Tinha alguém que ficava encarregado disso e ela desencarna naquela noite. E é bonito ver que quem recebe ela na espiritualidade é o Jordão. Esse era o nome dele. Ele tinha uma música que ele perguntavam para ele assim, como é teu nome? Ele dizia, eu tenho o nome de rio, é um rio que vem de longe, alguma coisa assim, né? Mas tem um rio de lágrimas dentro do meu coração. Eu tenho o nome de rio, meu nome é o do Rio Jordão, mas tem um rio de lágrimas dentro do meu coração. Então, mostra na espiritualidade ela sendo recebida por Cia Tonha, caminhando naquela alameda florida, cheia de buganvílias, e ele vem ao encontro dela, né? Os dois amigos. E narra ali que a última florzinha que ele deixou no portão, ela caiu no chão e cresceu, né? Estava brotando um pé de buganvília ali, atestando aquela amizade, aquele cuidado, aquele carinho de um ser humano por outro. Então, esse livro tem muitas histórias do tempo da pandemia, dos atendimentos feitos pela Falange de Cepé. E depois também vem na mesma sequência, falando do trabalho dos espíritos da Falange de Cepé, esta outra obra. Aí são 3 novelas. Na literatura, a gente costuma dizer que a novela é leitura de uma sentada. E é mesmo, porque a gente senta, se tu sentar no ônibus, demorar um pouquinho, tu lê toda a novela, né? Sentar em casa, que tem um pouquinho de tempo, você lê uma novela. A primeira novela desse livro se chama O Július. O Július é uma história muito bela. O Július foi um inconfidente. Eu vou começar contando já as vidas. O Július foi um inconfidente. Eu conheci esse espírito numa viagem que fiz a Ouro Preto, há muitos anos. Eu estava numa pousada e toda a estrutura para a gente mergulhar no tempo, porque a pousada, todas as pessoas caracterizadas, vestidas como na época da Inconfidência, tá? Os móveis, a arquitetura. Então, caminhando, andamos por Ouro Preto, quando eu cheguei, tomei banho, assim, lavei o cabelo e fui pentear na frente do espelho e se projetou a imagem daquele jovem vestido com aquelas roupas do século XVIII. E ali começou toda a história desse inconfidente, que desencarna depois, que reencarna no Brasil e se torna guerrilheiro no Araguaia. E eu já o conheci na espiritualidade também, né? Narrando as peripécias de ter deixado a esposa grávida para ter ido lutar no Araguaia. Então, reencarna, acompanhei o nascimento em espírito deste guerrilheiro, Július, renascendo no lar do irmão. Acompanhei toda a trajetória do irmão, traficante nos morros do Rio de Janeiro. E aí, quando Július nasce,
o irmão, o pai desencarna na prisão, assassinado. Hoje o pai do Júlio é um companheiro de trabalho na espiritualidade. Por quê? Porque foi resgatado por Madre Teresa de Calcutá. Quando ele soube que ia ser pai, ele começou a repensar toda a trajetória de crimes. Por ele fosse, teria saído do mundo do crime. Mas o mundo do crime é um mundo que te acolhe quando tu entra. Depois você dificilmente consegue sair. E ele era um chefão do tráfico. Então, é muito lindo. Tem detalhes assim belíssimos que eu aconselho a vocês lerem a história do Júlio. O pai do Júlio, que a gente chama o Luigi, é claro que é um pseudônimo, né? O Luigi, até hoje, ele está na espiritualidade, se recuperando e trabalhando para retirar traficantes do mundo do crime. Muito bela, assim, a história. E tem mais 2 novelas sobre as bênçãos de Deus e Segredo Revelado, que são... E em todos essas novelas, a gente vai encontrar a atuação de Francisco Spinelli, de Diná Fagundes Rocha, que foi uma evangelizadora da década de 50 aqui no nosso estado. Nós vamos encontrar Cecília Rocha, o nosso repórter da espiritualidade hoje, Mendes Ribeiro, que faz excelentes anotações e nos ajuda na hora de revisar os livros. Ele sempre tem as suas contribuições, porque falava e escrevia muito bem. Carlos Barbosa, que última reencarnação conhecida foi presidente, que hoje corresponderia a governador do estado do Rio Grande do Sul, Carlos, médico, né? Muito benemérito, caridoso, enfim. Então, esse é um projeto de trazer para nós, ao nosso conhecimento, esta falange de espíritos que atua e que nos protege, e que nos guarda, e que nos conduz, e que nos orienta. Não é por outra razão que o livro Cepé, o Guerreiro da Paz, ele é um livro que hoje está no Brasil inteiro, há grupos que estudam Cepé, o Guerreiro da Paz. É uma companheira lá do Rio de Janeiro, hoje ela estava chegando no Rio Grande do Sul, porque vai participar do Seminário Espírita em Rio Grande, e ela me mandou uma mensagem: minha amiga, estou descendo na terra de Cepé. Você não imagina a emoção que está me dominando. Tá? Ela está fazendo, vocês também encontram no YouTube, mensagens de Cepé. Para cada capítulo do livro Cepé, o Guerreiro da Paz, ela tem feito um vídeo trabalhado, colocando questões históricas, enfim, dramatizando também, muito bonito. Como é que eu vou dizer para vocês? São recursos, né, que nós temos para tomar contato com esta realidade. E os espíritos continuam contando. Esse livro, quando Nosso Lar 2 veio para as telas, nós fomos ler os mensageiros psicografados por Chico. Reler, porque já havíamos lido, estudado esse livro muitas vezes, e fomos reler. E quando estávamos relendo, um espírito amigo, Roberto Pedro Michelena, que eu já falei, né, que foi também presidente da Fergs, ele se aproximou e disse: por que não fazer uma poesia para cada capítulo dessa obra? A princípio, nós ficamos assustados com isso, porque fiquei pensando, olha, tu resumir um capítulo de um livro do Chico num poema é muito difícil. E ele disse: mas nós podemos ajudar.
Pois bem, com o auxílio dos espíritos, tudo se torna possível. E a partir daquele momento, a cada capítulo que nós relíamos, ele nos auxiliava a fazer uma poesia. Vários tipos de estilos poéticos. Aqui tem sonetos, tem poemas que são sextetos, tem vários tipos de rima, rima intercalada, rima emparelhada, versos livres, versos brancos, todo tipo de poesia trazida por inspiração do nosso querido Michelena. E para cada capítulo nós pensamos uma frase, escrevemos uma crônica também, com a intuição, a inspiração dos espíritos. Este é um livro muito necessário nos dias que nós estamos vivendo. Porque é aquela obra que fala o quanto nós somos preparados para atuarmos na Terra, a fim de que ela se torne um mundo regenerador. Como nós somos auxiliados pela espiritualidade antes de renascermos, para chegarmos aqui, darmos conta das nossas tarefas de mães, pais, educadores, administradores, médicos, seres humanos. E muitas vezes falhamos. Então foi um auxílio muito grande para mim, que os espíritos trouxeram ao nos convidar para elaborar esta obra em poesia, porque a poesia ela adoça a alma da gente. Não é por outra razão que o primeiro livro que Francisco Cândido Xavier publicou e entregou à Federação Espírita Brasileira para publicar foi Parnaso de Além Túmulo, um livro de poesias. Porque a poesia, ela encontra os caminhos da alma da gente. E foi o querido Michelena que uma vez nos disse: Bete, nós gaúchos somos aguerridos, somos guerreiros, somos brigões. Então, nós precisamos ler poesia, porque a poesia nos pacifica. Então, queridos amigos, há uma pesquisa que é feita no Brasil há muitos anos. E em 2024 ela se chama Retratos da Leitura no Brasil. E pela primeira vez, depois de muitos anos, a pesquisa trouxe o dado de que nós temos no Brasil mais pessoas que não leem do que pessoas que leem. Porque esse número sempre foi diferente. A gente sempre teve muito mais de 50% de leitores. E 2024 trouxe esse panorama. Aí a gente vai dizer, não, é porque hoje a informação está nas telas. Mas a informação das telas é uma informação que está sendo questionada pela ciência, pelos educadores. Há países do mundo que tinham adotado o livro virtual, os notebooks nas salas de aula e hoje estão recuando. O livro nos propicia uma viagem para dentro e também nos amplia o olhar para fora. Há pessoas no mundo que nunca leram um livro. Então, quando nós acessamos um livro e deixamos o livro, às vezes, no banco de um ônibus, num banco de praça, ofertamos para alguém
Muitas vezes nós estamos evitando um suicídio, evitando um aborto, secando lágrimas. Outro dia, alguém fazia limpeza na minha casa. A colaboradora que vai lá generosamente, quinzenalmente, fazer uma limpeza geral, porque a gente já não tem mais condições de fazer isso. E lá em casa sempre tem livro espalhado por toda a casa. Um pouco por desorganização e outro pouco porque acho assim, o melhor adorno que uma casa pode ter é o livro. Eu havia saído. Quando cheguei, ela veio falar comigo, assim, com o olhinho brilhando. Olha, a senhora sabe que eu vim de casa hoje sobrecarregada de problemas. Abri um dos seus livros, a senhora me desculpa. Abri um dos seus livros. E a mensagem que eu li limpou a minha alma. Eu fiquei vendo as coisas de uma outra maneira. Muito obrigada. Eu disse, ok. Qual é o livro que tu leu? Aí ela foi lá e mostrou. É teu. Não, que esperança, isso deve custar caro. Não. De maneira nenhuma. Esse livro é teu. Então, às vezes, nós não temos noção. A gente que tem as prateleiras abarrotadas de livros e que a hora que tu quer, tu vai ali. Diz assim, mas eu não consigo ler, porque eu leio me dá sono. Encosta na parede, fica em pé 5 minutinhos. Mas faz esse esforço, lê. Divulga o livro. No Espiritismo, entre nós temos um combinado. A gente não vende livros. Porque o que tem numa obra dessas não tem preço. Nós divulgamos. E quem contribui não paga o preço do livro, mas retribui o valor que ele tem. Então é muito bom. A gente que escreve, nós escritores espíritas, certa feita, Manuel Filomeno de Miranda levou o Divaldo em desdobramento a uma biblioteca na espiritualidade. E ali ele mostrou o arquivo fluídico das obras dos escritores que escrevem no mundo. E dizia assim, Divaldo, aqueles que escrevem profissionalmente, porque é escritor, nós espíritas não vivemos do livro, mas há escritores que vivem do livro, que não são espíritas, mas escrevem coisas boas, que engrandecem a alma de quem lê, que levanta o ânimo, que enriquece o saber, esses Divaldo, que vivem do livro, mas escrevem coisas boas, você está vendo, são todos esses livros coloridos que estão aqui. Essas cores belas aqui são arquivados em todos esses matizes belíssimos. Aqueles que escrevem livros não vivem dos livros, mas voluntariamente escrevem obras para engrandecer a humanidade. Você está vendo aquelas outras prateleiras de livros luminosos. Os livros daqueles que escrevem para auxiliar, fazer o bem, e nada recebem de retorno econômico, financeiro, material, essas cópias fluídicas são luminosas. E aqueles que escrevem livros e que esses livros se destinam a beneficiar a humanidade, a construir o conhecimento, e muitas vezes escrevem, mesmo estando vergados sobre o peso de muitas dores. Porque quem conhece
a história do Chico, a história do Divaldo, a história da Dona Ivone, sabe as lutas travadas por estas almas, o quanto de perseguições, de ataques, as enfermidades. Quantas vezes os próprios companheiros espíritas tentaram desacreditá-los. Mesmo assim, eles continuaram em silêncio trabalhando. Esses, disse Manuel Filomeno de Miranda, os que prosseguem trabalhando em benefício do livro, mesmo vergados sob o peso das suas cruzes. Abriu uma outra estante e disse, esses livros estão aqui. Eram livros luminosos que emitiam uma sonoridade, uma música divinal, mostrando, né, o valor do livro. Então, às vezes, alguém acha assim, não, eu tenho que ir lá e comprar um livro. Olhe, meus amigos, a gente sabe das lutas de cada um. Às vezes eu não tenho recursos para comprar o livro. Mas vá no posto de livros. Segure o livro com carinho. Admire a capa. Abra. Leia 1, 2 páginas. Às vezes só isso é suficiente para que se implante no mundo uma rede positiva de acesso àquilo que o mundo tem produzido de melhor, que é o livro espírita. Divulgue, olha, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem obras belíssimas. Tem um livro que eu não consegui adquirir, mas eu li a primeira página. É lindíssimo o que tem ali. Divulgue isso. Há um caso muito peculiar no nosso movimento espírita, que é o Clube do Livro, que a gente acessa um livro pela metade do preço. Há lugares em que as pessoas não têm condições de se associarem e cada um compra um livro, eles dividem. O livro é R$30, então tá, nós vamos fazer assim, nós 3 vamos assinar uma cota do clube, cada um paga R$10, a gente lê, um lê, depois o outro lê, depois o outro lê. É belíssimo isso, isso é carinho. Com esse conteúdo riquíssimo que Jesus trouxe no século XIX para nos lembrar daquilo que ele disse há 2000 anos e que nós havíamos esquecido. Que Deus abençoe a todos. E que nós tenhamos nesses corações generosos, em cada coração, um divulgador do livro espírita. Muito obrigada.